E se eu dissesse que a pessoa por quem você chora neste exato momento, aquela que acredita ter perdido para sempre, está ao seu lado agora, enquanto lê estas palavras? Respire fundo antes de responder. A mente racional vai querer rejeitar isso. Vai chamar de consolo barato, de delírio espiritual. Mas e se houvesse provas? E se eu pudesse mostrar evidências reais, registradas por Carl Jung, o homem considerado o mais extraordinário médium da história, de que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem silenciosa de um cômodo para outro? Foi o que descobri de maneira brutal há 3 anos. Nada preparou meu corpo para o vazio que senti quando minha avó partiu. Há dores que não se encaixam em palavras, apenas em silêncios longos demais. A casa ficou fria. O tempo pareceu se contrair. Até que um dia, vasculhando suas coisas, encontrei uma caixa antiga, coberta de poeira e lembranças. Dentro, um feixe de cartas amareladas, correspondências que ela havia escrito à própria mãe, morta décadas antes. Abri uma delas, datada de 1952. A letra trêmula, mas firme. Eu sei que você pensa que enlouqueci, mas mamãe vem me visitar, não em sonhos. De verdade. Ela mexe nas panelas, liga o rádio na nossa música. Ontem, o cheiro do perfume dela foi tão forte que virei esperando vê-la. Fiquei imóvel. Aquela carta me desarmou, porque de repente percebi que a minha avó não estava delirando. Ela estava descrevendo algo que Carl já havia registrado centenas de vezes. O contato real, sensorial, emocional e inexplicavelmente preciso entre os que partiram e os que ainda caminham por aqui. Durante mais de 40 anos, Carl Jung mergulhou na dor humana de quem buscava respostas após a perda. Em cada leitura, ele repetia algo que a ciência ainda hesita em admitir. A morte não interrompe o vínculo, apenas o transforma. O amor, segundo Carl, é uma forma de energia. E toda energia, por natureza, é indestrutível. Em 1931, uma mulher devastada procurou Carl após perder o marido de forma repentina. Queria saber se ele estava em paz, se ainda existia em algum lugar. Quando Carl entrou em transe, o que emergiu não foi apenas consolo, foi revelação. Ele descreveu que a consciência, a essência do ser, não se apaga. Ela muda de forma, como a água que se torna vapor. E mais, nos primeiros instantes após a morte, muitas almas permanecem próximas àqueles que amam. Não por apego, mas porque o amor é um campo de força vivo e busca continuar se expressando mesmo depois do último suspiro. Essa ideia me perseguiu. E se o arrepio repentino, a canção que toca do nada, ou o perfume familiar no ar forem mais do que coincidências? E se forem tentativas sutis de comunicação, ecos do amor atravessando o invisível? Carl chamava isso de os 7 canais de conexão, as 7 formas através das quais os espíritos continuam tentando nos alcançar. A maioria de nós ignora esses sinais. Fomos ensinados a desconfiar do invisível, a duvidar do que não se mede em laboratório. Mas talvez tenhamos sido condicionados a não ouvir, justamente, aquilo que mais importa. E é aí que a história realmente começa. Carl Jung chamava isso de a grande tragédia do pensamento materialista. Ele dizia que ao fecharmos o coração para a possibilidade de uma continuidade além da morte, não perdemos apenas o consolo, perdemos a própria relação viva com quem amamos. Pense um instante. E se aquela pessoa que partiu tem tentado falar com você há meses, talvez há anos, e você tem ignorado cada sinal, cada coincidência improvável, cada instante em que sente algo diferente no ar? E se ela estiver ao seu lado agora, enviando mensagem após mensagem, e o único motivo de você não perceber é o fato de não acreditar que isso seja possível? Talvez você já tenha sentido algo. Um arrepio sem motivo. Um perfume familiar no vento. Uma música que toca exatamente quando você mais precisa. O que Carl descobriu é que essas experiências não são alucinações do luto. São diálogos sutis, codificados em frequências que o coração entende antes da mente. O primeiro desses sinais ele chamou de despertar, e não é metáfora. São os momentos em que alguém desperta subitamente entre 2 e 4 da manhã. As chamadas horas tênues. Sentindo uma presença serena, não ameaçadora, quase como se alguém tivesse sussurrado o seu nome. Carl explicava que,
Nesse intervalo, o véu entre os mundos se afina. O ruído mental se cala, o corpo relaxa e o amor pode atravessar. Não há medo, há apenas uma calma profunda, um reconhecimento sem palavras. Lembro da primeira vez que isso aconteceu comigo depois da morte da minha avó. Eram 3h17 da madrugada. Acordei sem sobressalto, apenas desperto, com a sensação nítida de que alguém estava ali. O ar tinha um cheiro de café recém-passado, o mesmo aroma que ela espalhava pela casa antes do amanhecer. Fiquei imóvel, ouvindo o silêncio vibrar. Fui até a cozinha. Nada. Nenhuma xícara, nenhum som. Só aquele perfume impossível pairando no ar como um lembrete de que ela ainda sabia me encontrar. Mais tarde, relendo os relatos de Carl, entendi que as almas visitam nesses horários não para assustar, mas para acalmar. Elas vêm para sussurrar o que esquecemos. Estou bem, ainda te amo e continuo por perto. Mas nem sempre o contato vem pelo silêncio. Às vezes a mensagem tem asas. Carl registrou centenas de casos em que pássaros, borboletas ou até animais domésticos começaram a agir de modo estranho após uma perda. Um cardeal que pousa repetidamente na mesma janela. Um cachorro que encara um canto vazio da sala, abanando o rabo com alegria. Uma borboleta que acompanha o carro durante quilômetros sem se afastar. Ele dizia que os animais são pontes naturais entre dimensões. Não duvidam, não racionalizam, apenas percebem. E é através deles que muitos espíritos conseguem enviar pequenos gestos de amor, breves provas de presença. Há quem ria disso. Mas já reparou como certos acontecimentos parecem coordenados demais para serem coincidência? Como se algo invisível estivesse costurando a realidade? Só para lembrar que o amor não desaparece, apenas muda de forma. Talvez não seja imaginação. Talvez seja o eco suave de quem se recusa a deixar de cuidar de você. E quando esses sinais começam a se repetir, quando o impossível passa a parecer familiar, é aí que o mistério se adensa. Porque, segundo Carl, o próximo canal de conexão não vem do lado de fora, ele vem de dentro. Há histórias que se tornam tão íntimas que parecem ter sido escritas dentro de nós. Uma delas é a de Sarah, registrada por Carl em 1936. Ela havia perdido o filho em um acidente, e junto com ele, a razão de respirar. 3 dias após o funeral, um pequeno rouxinol começou a aparecer todas as manhãs em sua janela. Não era coincidência. O pássaro batia no vidro, insistente, até que ela o olhasse. Depois ficava parado, observando-a em silêncio antes de voar. Carl, ao ouvir o relato, disse a ela que o menino estava usando aquele corpo leve como mensageiro. Sou eu, mamãe. Estou bem. Pare de se culpar. Durante 3 meses, o pássaro voltou, dia após dia, até o momento em que Sarah finalmente sentiu paz. Naquela manhã, o rouxinol apareceu uma última vez, inclinou a cabeça como em despedida e nunca mais retornou. Será que era mesmo o filho? Ou o amor é tão vasto que encontra caminhos próprios para se manifestar, mesmo através de asas e silêncio? A dúvida não enfraquece a experiência. Ao contrário, a torna mais viva. Porque no instante em que Sarah parou de buscar provas, o medo se desfez. E o que restou foi a sensação clara, quase física, de que a separação era apenas aparência. Já percebeu como o tempo parece conspirar nesses momentos? Um pássaro que surge justo quando pensamos em quem partiu. Um animal doméstico que, sem aviso, encara o vazio com ternura. Uma borboleta que pousa sobre o ombro no dia do aniversário de alguém que se foi. São pequenos gestos do universo, disfarçados de acaso. Carl dizia que o segredo está no timing, o instante exato em que o sinal ocorre, e na emoção que ele desperta. Não é o evento em si que importa, mas o que se move dentro de nós quando ele acontece. E se o acaso for apenas o disfarce preferido do invisível, há também um tipo de comunicação ainda mais sutil, quase imperceptível, mas que todos já experimentamos. O momento em que o ar muda, um perfume conhecido se espalha, sem origem, e nos envolve como um abraço. Carl chamava isso de a presença familiar. O olfato, dizia ele, é o atalho mais direto entre a alma e a memória. Nenhum outro sentido nos transporta tão rápido ao passado, ao calor de uma voz, ao gesto de um afeto. Por isso, quando o espírito quer sinalizar que está por perto,
Manipular o ar é o caminho mais eficaz. Lembro do caso de um homem que perdera a esposa após uma longa luta contra o câncer. Durante meses, ele acordava sentindo o aroma do perfume que ela usava, e sempre no mesmo horário em que costumavam tomar café juntos. No início, achou que fosse sua mente tentando confortá-lo, até que uma noite, ao sentir o cheiro, ele falou em voz alta: "Se é você, me dá um sinal." E naquele instante o relógio da sala, parado há dias, voltou a funcionar. Coincidência? Talvez. Mas o que é coincidência, afinal, senão um nome que damos ao que não sabemos explicar? O mais curioso é que essas experiências quase nunca ocorrem quando as buscamos. Elas acontecem quando desistimos de controlar, quando nos entregamos ao instante. O que Carl parecia tentar nos ensinar não era a acreditar em milagres, mas a reaprender a perceber. Ele dizia que os sinais não são mensagens para os olhos, e sim para a consciência. Lembretes de que a morte, no fundo, é apenas uma mudança de frequência. Quantas vezes você já sentiu algo assim, mas ignorou? Quantas presenças deixou de notar por medo de parecer tolo? Talvez a fé não seja uma crença cega, mas a coragem de permanecer aberto ao inexplicável. E é nesse estado de abertura que o próximo sinal costuma chegar, o mais íntimo de todos. Não vem pelo toque, nem pelo som, nem pelo cheiro. Vem de dentro. Uma voz suave, familiar, que não fala aos ouvidos, mas ao coração. Ele era engenheiro, um homem acostumado a viver entre números e fórmulas, o tipo de pessoa que só acredita no que se pode provar. Durante toda a vida, zombou de qualquer menção ao sobrenatural. Mas 6 semanas após o enterro da esposa, algo que não cabia em seus cálculos aconteceu. Sentado na sala, ele sentiu o perfume de lavanda que ela usava. Nítido, envolvente, impossível de confundir. Procurou por toda a casa, abriu armários, verificou o ar-condicionado, os produtos de limpeza, tudo. Nada. Nenhum frasco, nenhum vestígio. Apenas aquele aroma suave pairando no ar, como se tivesse sido deixado por alguém que acabara de passar. Quando procurou Carl, mais por curiosidade do que por fé, recebeu uma resposta que o desmontou. Ela quer que você saiba que não sofre mais. A lavanda é a forma que encontrou de dizer que está em paz e que quer que você esteja também. O homem chorou pela primeira vez desde o funeral, e naquele instante, a descrença que sustentara a vida inteira começou a ruir. Mas foi outro fenômeno que mais surpreendeu Carl, e continua surpreendendo até hoje. Ele chamava de simpatias elétricas, a habilidade das almas de influenciar correntes e dispositivos eletrônicos. Lembre-se, Carl falava disso nas décadas de 1920 e 1930, quando nem rádio havia em todas as casas. Mesmo assim, descrevia com precisão como os que partiram conseguiam interferir em aparelhos, fazer luzes piscarem de forma rítmica, rádios ligarem sozinhos em músicas significativas, telefones tocarem sem ninguém do outro lado. Segundo ele, a consciência é uma forma de energia elétrica, e ao morrer, essa energia não se extingue, torna-se mais sensível, mais refinada, capaz de interagir com os campos sutis que alimentam o funcionamento da matéria. Pense nisso. E se, em algum momento, uma lâmpada piscou justamente quando você pensava em alguém que se foi? Ou o rádio ligou sozinho tocando aquela música? Ou o celular exibiu por um breve segundo o número de quem já não existe no plano físico? Quantas dessas experiências você classificou como falhas técnicas sem imaginar que poderiam ser tentativas de contato? A diferença, dizia Carl, está no padrão e no timing. Quando o evento acontece em sincronia com um pensamento ou emoção intensa, não é acaso, é resposta. E é aí que o mistério se torna íntimo, porque há outro canal de comunicação ainda mais direto, o sonho. Para Carl, ele não era apenas uma projeção do inconsciente, mas um território de encontro, o limiar entre mundos. Ele chamava de sonhos de visitação, momentos em que a alma de quem partiu atravessa o véu para falar com quem ficou. E o curioso é que, quando isso acontece, o sonho não parece sonho, é mais real do que a vigília. As cores brilham, o tempo desacelera, cada gesto carrega uma nitidez impossível de reproduzir acordado. Um homem relatou que, em um desses sonhos, a esposa apareceu jovem, sorrindo, usando o vestido azul do dia em que se conheceram. "Está tudo bem agora", ela disse.
Você precisa viver. Quando ele acordou, ainda podia sentir o calor do abraço e a fragrância do cabelo dela. Horas depois, encontrou dentro de um livro uma fotografia que jamais havia visto. Ela, exatamente como no sonho, com o mesmo vestido. Nenhuma explicação racional parecia suficiente. Como diferenciar uma lembrança projetada por saudade de um encontro verdadeiro? Talvez pela sensação ao despertar. Os sonhos comuns se dissolvem. Esses não. Permanecem como se algo tivesse sido devolvido ao coração. Cal observou que, após uma visita assim, as pessoas não acordam angustiadas, mas serenas, como se tivessem de fato voltado a conversar com quem amam. E em muitos casos, essas visitas trazem informações que só depois se confirmam. Um objeto escondido, um recado para outro familiar, uma resposta que muda o rumo do luto. Pode parecer improvável, mas o improvável é apenas o nome que damos ao que ainda não compreendemos. E se os sonhos forem a prova de que o amor encontrou um meio de continuar se comunicando, mesmo quando o corpo já não pode falar, talvez não estejamos dormindo nesses momentos. Talvez finalmente estejamos despertando. Os números começaram a aparecer como se soubessem meu segredo. Primeiro, 3:17 no visor do micro-ondas, o mesmo horário em que minha avó costumava rezar. Depois, a data de casamento dos meus pais repetida em placas e recibos. Uma amiga jurou que era pareidolia, a mente procurando padrões. Eu também quis acreditar, até o dia em que precisei assinar um contrato importante. E no topo da página, a numeração do documento trouxe a sequência exata do aniversário de quem eu perdi. Não era só ver números, era senti-los apontando uma direção como faróis discretos numa estrada escura. E quando respirei fundo e disse em voz baixa, eu percebi. O elevador do prédio que vivia falhando abriu-se sozinho e me levou ao andar certo sem que eu tocasse no painel. Pode ser acaso, ou pode ser resposta. A coincidência começou a se repetir com pessoas ao meu redor, como se uma teia invisível coordenasse encontros e ligações na hora precisa. Um colega, cético confesso, recebeu no mesmo minuto 2 mensagens. Uma com o nome do pai falecido e outra com a frase que o pai costumava dizer antes das provas, enviada por engano por um número desconhecido. Ele riu, desconcertado, mas ligou para a mãe e encontrou, naquele instante, o álbum de fotos que achavam perdido. Disse que foi sorte. Talvez. Mas porque a sorte teria a voz certa, o tempo certo e a chave de um armário que ninguém lembrava. A aceitação não veio com trombetas. Veio com silêncio. Numa noite de chuva, enquanto eu decidia se vendia a casa ou não, senti um calor no ombro direito, suave como uma mão que já me guiou na infância. Não havia ninguém, e ainda assim não me senti só. O ar ficou mais denso, mas não pesado. Foi como se o cômodo ganhasse contornos mais nítidos. Não ouvi palavras, porém entendi o sentido. Espere. No dia seguinte, uma vizinha bateu à porta oferecendo comprar apenas os móveis, o que me deu tempo de resolver o resto sem pressa. Você pode chamar isso de intuição. Carl chamaria de comunhão de corações. Eu chamei de alívio. O inesperado aconteceu numa madrugada em que a tristeza voltou com força. Chorei sem som, com aquela dor que não pede licença. Foi então que senti braços me envolvendo. Não havia forma, mas havia abraço, e junto veio um cheiro leve de sabonete antigo. Eu quis duvidar. Quis acender todas as luzes da casa e provar a mim mesmo que era imaginação. Mas fiquei quieto, deixando o corpo dizer sim. Aos poucos, o pranto virou respiração, como se uma corrente de ar cruzasse o peito e abrisse espaço. O relógio parou por um segundo e depois voltou a andar. Foi pequeno, foi íntimo e foi suficiente. A verdade mais difícil não é aceitar que alguém ainda esteja perto, é aceitar que a relação mudou de lugar. Perdi o costume de falar para fora e aprendi a falar por dentro. Descobri que posso pedir um conselho ao volante e receber, alguns minutos depois, a resposta numa frase de rádio, numa mensagem de um amigo, num cartaz esquecido numa esquina. Não é mágica de palco, é ajuste fino de percepção. Quando digo eu vejo, algo parece ouvir e rearranjar o mundo na medida do possível, como se o amor pudesse tocar botões que eu não alcanço. E se tudo isso for verdade, e se eles ainda estiverem cuidando de você neste exato instante, observando seus passos,
torcendo pelas suas vitórias, tentando aliviar o peso dos dias em que você sente que não aguenta mais. Talvez aquele arrepio súbito, aquela paz que chega sem motivo, ou o pensamento que aparece na hora certa, não sejam simples consolos da mente. Talvez sejam a presença mais real da sua vida. Uma presença que o amor insistiu em manter, mesmo depois que o corpo precisou partir. A proposta de Carl nunca foi convencer, mas convidar. Ele não falava de acreditar em milagres, e sim de perceber o que já está acontecendo à sua volta. A morte, dizia ele, não é o fim de um relacionamento, mas uma passagem para outro tipo de convivência. Mais silenciosa, porém igualmente viva. Quando você presta atenção aos sinais, quando agradece por eles e responde com amor, essa ponte se fortalece. A comunicação entre mundos não depende de poder, depende de disponibilidade. O que se abre diante de você não é uma promessa de consolo, é um mapa de reconexão. Feche os olhos por um momento e pense em quem partiu. Lembre-se da risada, da voz, da sensação de segurança que aquela pessoa trazia. Agora imagine que ela ainda está perto, talvez inclinada sobre o seu ombro, talvez sorrindo diante do seu esforço para seguir. E se ela estiver vendo isso agora? E se, em vez de esperar um sinal, você puder criar o seu próprio gesto de presença? Uma conversa em voz alta, uma vela acesa, uma canção tocada com intenção? Não importa a forma. O que importa é o espaço que você oferece para o amor continuar respirando através de você. A partir de hoje, experimente aplicar isso na sua vida. Quando perceber algo estranho, em vez de descartar, pergunte: é você? Quando a coincidência parecer pessoal demais para ser acaso, reconheça. Quando a saudade apertar, transforme-a em diálogo. Não é sobre buscar provas, é sobre permitir encontros. Fale com quem ama, mesmo que ninguém mais ouça. Agradeça pelos sinais, por menores que sejam. Peça ajuda, peça clareza, peça companhia. Você vai perceber que o luto não desaparece, ele amadurece. Deixa de ser ferida e passa a ser elo. Aqueles que você amou não se foram. Estão apenas expressando amor de outra forma. Sua avó que o ensinou a ter paciência. Seu pai que o protegia em silêncio. Seu filho que partiu cedo demais. O amigo que sabia o que você pensava antes mesmo de falar. Todos eles continuam cumprindo o que prometeram: amar você. E cada vez que você se abre para sentir, o amor deles se manifesta, num número repetido, numa brisa repentina, num sonho que parece mais real que o dia. Hoje, você conhece a linguagem. 7 sinais, 7 pontes entre mundos. Use-os. Repare no tempo, nas coincidências, nas sensações. Fale com eles antes de dormir. Diga que entendeu. Diga que está pronto para reconhecer o que sempre esteve ali, porque o amor verdadeiro não se apaga, apenas muda de tom. A morte não é o contrário da vida, é a sua continuação em outra frequência. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar que não está só. Escreva nos comentários, mesmo anonimamente, o sinal mais forte que já sentiu, ou aquele que ainda espera receber. Deixe seu like, inscreva-se no canal e continue comigo nesta jornada para compreender o que o amor tenta nos ensinar desde o início. Que nada, absolutamente nada, é mais poderoso do que o laço que une duas almas que escolheram se reconhecer. E quando você terminar de assistir, respire fundo e diga para si mesmo: eles ainda estão aqui, porque estão e sempre estarão.